tudo bem? Aqui é Cristiane Dupré e hoje nós vamos falar sobre como as citações devem ser feitas no desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso. Lembrando, caso você queira assinar as notificações do meu site, www.cristianedupre.com.br, quando abrir essa tela, basta você clicar em Continue e ativar as permissões para ficar por dentro de todas as novidades. Ao aparecer essa tela, caso você queira receber um e-book no seu e-mail, basta colocar o seu e-mail e o seu primeiro nome. Para baixar o meu aplicativo, basta procurar por Cristiane Dupré na App Store ou Google Play. O aplicativo é gratuito, só peço que após baixar o aplicativo e analisar, você não deixe de avaliar na própria App Store ou Google Play. Minhas redes sociais, Instagram, @professora Cristiane Dupré, Facebook Cristiane Dupré. E caso, além de ter acesso dentro do meu aplicativo, você queira assinar o podcast em separado, o nome do podcast é Duprecast. Agora vamos às nossas dicas. Uma das maiores dúvidas no desenvolvimento é como fazer citações. É muito comum a existência de erros aqui. Então agora eu vou pedir para você redobrar sua atenção, porque isso aqui não é fácil. Então vamos lá. De acordo com a NBR 10520, essa é a NBR, a norma da ABNT, que cuida de como elaborar as citações elas se caracterizam como uma menção extraída de outra fonte. Então, sempre no seu TCC que você for fazer qualquer menção a um artigo que você leu, a um livro, você não pode simplesmente colocar aquilo no trabalho como se a ideia fosse sua, porque isso é plágio. Então, você precisa, primeiro, saber como fazer a citação e indicar a fonte. Vamos lá. Primeiro, vamos entender alguns conceitos, ok? Citação, ela pode ser direta ou pode ser indireta. Qual é a diferença? É que na citação direta, você vai utilizar exatamente as palavras que o autor utilizou. Você não vai explicar o que ele disse com as suas próprias palavras. Isso só vai acontecer na citação indireta. Então, na citação indireta, você vai parafrasear. O que significa isso? Você vai dizer o que o autor disse, só que você vai dizer com as suas próprias palavras. E pela BNT, existe uma formatação específica para cada uma dessas citações, e nós vamos ver. As citações, elas podem aparecer no corpo do texto, ou então elas podem aparecer em nota de rodapé. Vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo de uma citação, para você entender o que é uma citação direta. Olha como é que foi colocado aí nessa dissertação. Aqui, aliás, é até um trecho da minha dissertação do mestrado. Veja, olha, neste sentido, Freitas e Freitas. Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou utilizar exatamente um pedaço dessa obra que eu estou citando. Essa é uma referência direta, porque eu estou usando as palavras do autor. Perceba a formatação aí. Primeiro, tem mais de 3 linhas. Então, a partir do momento que tem mais de 3 linhas, ela não vai estar dentro do meu texto com a mesma formatação. Note que a formatação aí está diferente. Ou seja, está recuada toda em 4 centímetros. Está percebendo que a letra está menor? Ou seja, o tamanho normal da letra é 12. Nessa citação aí está 9. É menor que o restante do texto. Não está entre aspas. Isso é um erro muito comum. Geralmente, quando eu vou corrigir TCC, eu vejo que muitos alunos colocam essas citações entre aspas. Elas só devem estar entre aspas quando elas forem de até 3 linhas e estiverem dentro do próprio texto com a mesma formatação. Sempre que você tem uma citação direta com mais de 3 linhas, você vai fazer 3 coisas. Primeira coisa, você vai recuar em 4 centímetros. Segunda, você vai reduzir a letra. E terceira, você vai colocar em um parágrafo específico. Olha aqui o que é uma citação indireta. Perceba que aqui eu estou usando a ideia do autor, mas eu estou escrevendo com as minhas próprias palavras. Então, Rodrigues destaca que, na obra dele, ele vai trazer essa ideia que eu trouxe aí, mas ele vai trazer com outras palavras. Então, já que eu estou parafraseando, que eu não estou usando exatamente as palavras que ele usou, eu não preciso colocar entre aspas, eu não preciso destacar em um parágrafo, eu não preciso fazer uma formatação. Você vai perceber, na verdade,
que até a forma como eu faço, até a estrutura como eu faço essa citação, ela é diferenciada. Nós já vamos falar disso. Então, vou voltar aqui, olha. Citação direta, palavras do autor. Citação indireta, ideia do autor, com as minhas próprias palavras. As citações no corpo do texto, elas podem ser pelo sistema de chamada numérico ou pelo sistema de chamada autor-data. É muito, muito importante que você não misture essas duas aqui. Se você usar o sistema de chamada numérico, você vai usar esse sistema até o fim do seu trabalho. Se você usar o sistema de chamada autor-data, você vai usar esse sistema até o final do seu trabalho. Não misture os dois. Qual é mais utilizável? É o sistema de chamada autor-data. Você vai entender agora qual é um e qual é outro. Sistema numérico. Nesse sistema aqui, a indicação da fonte ela é feita por uma numeração única e consecutiva em algarismos arábicos, que vai remeter a lista de referências, as referências bibliográficas que estão ao fim do seu trabalho, ou do capítulo, ou da parte, no caso do TCC, ao final do TCC, na mesma ordem em que aparecem no texto. Você não vai iniciar a numeração a cada página do trabalho. Você vai iniciar a numeração uma única vez e vai com ela até o fim do seu trabalho. Eu sei que essa explicação ficou muito abstrata, mas eu vou te mostrar um exemplo. Olha aí. Vamos imaginar que durante o seu trabalho você citou Rui Barbosa. Diz Rui Barbosa. Abriu aspas. Por que abriu aspas? Porque tem até 3 linhas. Não é verdade? E você usou aí as palavras dele. Então, por isso que você colocou entre aspas, porque você usou as palavras dele e porque tem até 3 linhas. Se tivesse mais de 3 linhas e você estivesse também usando as palavras dele, você não colocaria entre aspas, mas colocaria num parágrafo separado, com recuo de 4 centímetros e com letra menor. Note que aqui, como eu não usei o sistema autor-data, eu citei e aí depois eu coloquei um número, ou entre parênteses, ou então sobreposto. E depois, nas referências bibliográficas, aí sim, eu vou colocar a citação completa da obra, qual foi a obra que eu usei, ano, tudo direitinho. No sistema autor-data, a indicação da fonte ela é feita de outra forma. Ela é feita pelo sobrenome de cada autor ou pelo nome de cada entidade responsável até o primeiro sinal de pontuação, seguido da data de publicação do documento e da página da citação, no caso de citação direta, separados por vírgula e entre parênteses. Eu sei que isso aqui também fica muito abstrato quando a BNT coloca dessa forma, então vamos olhar exemplos. Olha aí. Vamos imaginar que essa parte que está escrita no texto seja um trecho do seu trabalho, tá? Note que tem até 3 linhas. Então, o que está sendo feito aí? Está dentro do mesmo parágrafo e está entre aspas. A chamada pandictística havia sido a forma particular pela qual o direito romano fora integrado no século XIX na Alemanha em particular. Note, abriu parênteses, colocou o sobrenome, só o sobrenome do autor, mas sempre em maiúscula, porque sempre que você colocar entre parênteses a referência, o sobrenome do autor precisa estar todo em maiúsculo. A mesma coisa na lista de referências. Na lista de referências, eu vou colocar o sobrenome dele, todo em maiúsculo, e depois o nome dele normal. Coloquei, então, o sobrenome dele aqui, vírgula. O ano da obra, vírgula. P ponto, que indica a página, 225. Sempre que você fizer uma citação direta, você precisa indicar qual foi a página, de onde você tirou. Então, veja, sobrenome maiúsculo, ano da obra e página. Cris, eu não preciso colocar outros dados, não. Os outros dados da obra você vai colocar lá no final do seu trabalho, nas chamadas referências bibliográficas. Aí sim, você vai colocar o nome completo dele, o título da obra, o local, a editora, o ano. Mas isso depois nós vamos ver com mais calma em um outro vídeo. Aí aqui você pode olhar e pensar assim, mas Cris, você falou que o nome dele, o sobrenome dele, precisa estar em maiúsculo
mas quando estiver entre parênteses. Qual é a diferença aqui nessa citação que está sendo feita? Eu agora estou colocando o nome dele no início do parágrafo. Então, perceba que eu tenho duas maneiras de fazer uma citação direta. Vou voltar aqui para você ver. Primeira maneira, eu coloco as palavras do próprio autor. Depois eu vou colocar de onde eu tirei. Sempre que eu fizer isso, eu vou ter que usar parênteses ao final da minha citação. Então, eu vou abrir parênteses e eu vou colocar o sobrenome dele em maiúsculo, o ano da obra e a página. Mas quando eu fizer diferente, quando eu primeiro falar o nome dele, para depois mencionar o que ele disse, aí eu não preciso colocar o sobrenome dele todo em maiúsculo. Aí eu vou colocar o sobrenome dele com a primeira letra em maiúsculo. O nome dele é Norberto Bobbio. Então, eu vou citá-lo pelo sobrenome. Mas agora, como eu estou colocando no início da frase, eu vou colocar só a primeira letra em maiúscula, Bobbio. O que eu vou colocar, então, entre parênteses? O ano e a página. Por que eu tenho que colocar a página? Porque eu estou fazendo uma citação direta. Se eu fizesse uma citação indireta, eu só colocaria Bobbio do jeito que está aí e o ano. Ah, Cris, então quer dizer que eu só preciso colocar a página no meu texto se eu estiver fazendo uma citação direta? É isso aí. E eu recomendo que você não faça muitas citações diretas. O mais interessante em um artigo científico é que você faça citações indiretas, que você diga o que o autor falou, você cite a fonte, mas que você faça isso com as suas próprias palavras. Isso é muito mais adequado em um artigo científico. Pode surgir uma dúvida sua aí, falar, Cris, mas você colocou aí entre aspas e está com mais de 3 linhas. É verdade. É porque, como aqui no slide a letra está grande, ficou com mais de 3 linhas. Mas no texto do qual eu tirei estava com menos. Por isso que está entre aspas. Se realmente tivesse 5 linhas no meu texto formatado do Word, eu teria que colocar em um parágrafo separado, com uma letra menor e recuado em 4 centímetros. Note que, independentemente da forma como você coloca no seu texto, seja mencionando primeiro o nome do autor com a primeira letra em maiúscula, colocando entre parênteses o ano e a página, ou, vou voltar ao slide, fazendo primeiro a citação, para depois, entre parênteses, colocar tudo junto, sobrenome dele, e aí tudo em maiúscula. Sempre que for entre parênteses, sobrenome dele, tudo em maiúscula. Ano e página, na lista de referências, ou seja, lá no finalzinho do seu trabalho, a estrutura é igual. Sobrenome todo em maiúsculo, nome, ponto, o nome da obra, título e subtítulo da obra, o local da publicação, 2 pontos, a editora e o ano. Aqui, olha, uma outra maneira também. Por quê? Aqui nós temos 2 autores. O que eu fiz de diferente? Eu coloquei o sobrenome dos 2 em maiúsculo, separado por ponto e vírgula, tá vendo? Se fosse só o Metz, seria Metz e seria o ano e a página. Então, aqui eu coloquei, de fato, semelhante equacionamento do problema conteria o risco de se considerar a literatura meramente como uma fonte a mais de conteúdo já previamente disponíveis em outros lugares para a teologia. Note que aqui nem está entre aspas e nem está em parágrafo separado. Por quê? Porque essa aqui é uma citação que eu fiz indireta. Está a página, mas não seria obrigatório. Outra forma, olha aqui como é que está sem a página, tá vendo? Merian e Caffarella, entre parênteses, 1991, o ano. Cris, não tem a página. Não tem a página porque é uma citação indireta. Quando você faz uma citação indireta, você não precisa colocar a página. Alguns autores, eles mencionam que se você colocar ao final, entre parênteses, você sempre precisaria mencionar a página. Talvez por isso aqui esteja dessa forma, ok? Na dúvida, se você for fazer citação indireta e colocar ao final a obra, coloque a página. Se você fizer dessa maneira aqui, lembre-se, não está colocando o nome dos autores entre parênteses, é só a primeira letra em maiúscula e depois o ano.
Não tem a página porque a citação ela é indireta. Na lista de referências, formatação sempre igual. Aqui uma outra forma, olha, no texto, aí vem entre aspas, obra, Comissão das Comunidades Europeias, 1992, página 34. Por que aí não tem o nome do autor? Porque a obra ela não é de uma autoria específica. Aqui, outra em que nós também não temos um autor específico para a obra porque é um plano diretor. Coloca o quê? Brasil. Se você fizer a referência, por exemplo, a uma lei, você faz dessa mesma maneira. Você não vai colocar entre parênteses o número da lei, a autoria da lei. Você coloca Brasil, vírgula, e o ano da lei. Outra maneira aqui de você fazer referência, agora quando você não sabe de quem é a autoria, não existe uma autoria específica, não tem indicação. Você vai colocar a primeira palavra do título, seguida de reticências, anteprojeto, 3 pontinhos, o ano e a página. Isso aqui é mais raro. Outra maneira, se o título iniciar por artigo, seja definido ou indefinido, tem que ser incluído na indicação da fonte. Então, ao invés de usar só a primeira palavra, como no exemplo anterior, anteprojeto, aqui usou a flor, porque tem que colocar o artigo, pelo menos o artigo aí, todo em maiúsculo, dentro da referência. Isso aqui também vai ser mais difícil de você encontrar ao longo do seu TCC, uma obra que comece dessa maneira e que não tenha uma autoria definida. Note que é o caso aqui, tá vendo? É sem autoria definida. Então, ao invés de eu colocar, vou voltar o slide, só a primeira palavra, eu vou colocar o artigo, a palavra, a flor, ok? Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável, o título incluído na sentença, devem ser em letras maiúsculas e minúsculas. Mas quando tiver entre parênteses, é tudo em maiúsculo, foi aquilo que eu expliquei. Olha, aqui não está entre parênteses. Então, eu coloco só a primeira letra em maiúsculo. Mas se eu colocar entre parênteses, eu vou colocar o sobrenome todo em maiúsculo. Acho que isso aqui ficou claro pelos exemplos que eu dei. Especificar sempre no texto página, volume, tomo ou seção da fonte consultada nas citações diretas. Estes devem seguir a data, separado por vírgula, precedido pelo termo que o caracteriza de forma abreviada. Como eu mencionei, nas citações indiretas, a indicação da página consultada ela é opcional. Aqui eu trouxe mais uma vez exemplo para você entender. Então, olha aqui, sobrenome todo em maiúsculo, porque está entre parênteses, o ano, a página. Aqui, não coloquei o nome em maiúsculo, todo em maiúsculo, porque não está entre parênteses. Então, Oliveira e Leonardo, e só a primeira letra em maiúsculo, entre parênteses, ano e página. Página por quê? Olha aqui as aspas. A citação ela é direta. E por que aspas? Porque tem até 3 linhas. Tá vendo como é que já dá para ir pegando a regrinha? Aqui também, olha, tá em maiúsculo o sobrenome, porque primeiro eu fiz a citação. Então, tem que estar tudo em maiúsculo, porque eu vou colocar entre parênteses. Ano, volume, porque a obra tem mais de um volume. Sempre que tem mais de um volume, você indica qual é. Então, exemplo, você está usando o livro Curso de Direito Penal do Rogério Greco. Você vai colocar Greco, tudo em maiúsculo, o ano da obra, o volume. Então, se for a parte de homicídio, volume 2, por exemplo, V2 e a página da qual você tirou. Mas se você fosse fazer uma citação e não fosse mencionar dentro do parênteses, você não colocaria Greco, tudo em maiúsculo. Você ia colocar Greco sustenta que, só o G em maiúsculo. Se fosse uma citação, você usando as palavras dele, até 3 linhas você abriria aspas, mais de 3 linhas você separaria em um parágrafo, com a fonte reduzida e recuada em 4 centímetros, ou ainda você poderia explicar com as suas próprias palavras, que é a citação indireta, e nesse caso de citação indireta,
você não precisaria especificar a página, só o autor e o ano da obra. As citações diretas no texto, acho que isso aqui você já entendeu. Quando elas tiverem até 3 linhas, elas devem estar entre aspas duplas. Olha aqui, aspas duplas. Quando que eu uso aspas simples? Quando eu vou fazer uma citação dentro de uma citação. Olha, abri aspas duplas aqui. Por meio da mesma, aspas simples. Arte de conversação, aspas simples. E continuo a citação do texto. Já, se for com mais de 3 linhas, a regrinha recua em 4 centímetros em um parágrafo separado só para citação. Letra menor que o restante do texto. Se eu usei tamanho 12, eu uso aqui tamanho 9. Como é uma citação direta e eu estou colocando o nome do autor após, entre parênteses, olha, o sobrenome dele todo em maiúsculo, vírgula, ano da obra e página obrigatória, porque essa citação ela é direta. Quando tem supressões, ou seja, continua a ideia, mas você não vai escrevê-la no seu texto, devem ser indicadas as supressões, interpolações, comentários, ênfase ou destaques do seguinte modo: supressões, abre chaves, 3 pontos, fecha chaves. Interpolações, acréscimos ou comentários, somente chaves. ênfase ou destaque, ou grifa, ou negrita ou itálico. Mas cuidado, quando é você que quer dar ênfase, depois que você der essa ênfase, você vai colocar grifo nosso. Você vai indicar que não foi o autor que grifou no texto dele, é você que está grifando no seu. Então, você coloca entre parênteses, grifo nosso. Quando se tratar de dados obtidos por informação verbal, uma palestra que você assistiu, um debate, indique entre parênteses a expressão informação verbal, mencionando-se os dados disponíveis em nota de rodapé, quando foi a palestra, onde ela foi proferida. Olha aí um exemplo. Está no seu texto. O novo medicamento estará disponível até o final deste semestre. E você indica entre parênteses que a informação foi verbal e coloca maiores explicações em nota de rodapé. Quem forneceu, em qual congresso, qual foi a data. Para enfatizar trechos da citação, destaca, mas olha o que eu falei, indica grifo nosso. Sempre que você for colocar algum texto que você mesmo traduziu, você tem que indicar, olha, tradução nossa. Isso é muito importante. Bem, essas são as formas de se fazer uma citação dentro do seu desenvolvimento e é muito importante que essas normas elas sejam cumpridas, porque são normas obrigatórias da ABNT.